Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Direito ao Ponto, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, em parceria com a Fundação Paulo Jackson TV e Rádio Alba. Hoje eu vou bater um papo aqui e vou falar sobre gestão de escritórios de advocacia. Montar o próprio escritório é um sonho da grande maioria dos advogados e advogadas que assim decidem exercer a profissão. Até montar o próprio espaço, a OAB tem atuado para oferecer aos profissionais equipamentos onde eles possam trabalhar de forma digna, seja através das salas da advocacia ou do projeto Meu Escritório. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios enfrentados pela advocacia baiana na montagem e gestão desse espaço que é fundamental para a classe e para toda a sociedade. E é por isso que agora eu converso com a presidenta da Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia da OAB Bahia, doutora Larissa Centosser, e com o doutor Vitor Graça, vice-presidente da Comissão de Gestão de Escritórios da Advocacia da OAB Bahia. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Direito ao Ponto. Tudo bem com você, doutora? Como é que vai? Tudo bem, Ganem. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, trazendo esse tema tão importante para a advocacia e nesse canal que toda a advocacia tem prestado cada dia mais atenção. Nós sempre estamos ouvindo a Rádio Alba e tudo que ela tem trazido, né, para a nossa advocacia e para, inclusive, divulgação das nossas comissões. Te agradeço por isso. Nada. Eu acho que essa desmistificação do direito, principalmente pelo fato de atendermos a grande gama de alunos de faculdade, entre jovens, homens e mulheres, é que faz com que haja essa diferença. O que nós trazemos aqui é a possibilidade de enxergar o direito de uma outra forma, que não é essa forma educacional que muitas vezes nos faz, a todos nós que saímos de uma faculdade, sairmos sem entender nada. A verdade é essa. Exatamente, Gané. A verdade é exatamente essa. A advocacia precisa começar a enxergar o seu trabalho e o seu escritório como um negócio que precisa ter todas as noções de governança e de estrutura de gestão, de pessoas, de processos, de tecnologia, de marketing e de governança, inclusive de compliance, como qualquer outra empresa. Nós precisamos, sim, inclusive, ter a noção exata da condição financeira e da sustentabilidade do negócio do escritório. Na verdade, há uma necessidade de profissionalização da gestão muito grande, porque hoje em dia a gente vê em muitos escritórios, principalmente nos de médio e pequeno porte, que são a maioria, um amadorismo muito grande no que tange a gestão. Tanto do ponto de vista de cuidado com os processos, muitos escritórios que ainda cuidam dos processos em forma de planilha, assim como com relação às pessoas e até a tecnologia. Agora mesmo nós estamos falando muito de inteligência artificial, que é o tema de meu vice-presidente, né, presidente da Comissão de Direito Digital, Vitor Graça. Na verdade, nós temos falado de inteligência artificial, mas para trazermos essa realidade para dentro do escritório, nós temos que pensar na forma responsável de utilizar a inteligência artificial, na forma adequada de utilizar, na forma ética. Então, no que tange a governança e a gestão de escritório, todos esses temas estão envolvidos. Para mim, Ganem, tem dois aspectos que são fundamentais, que são pessoas. Feedback, delegação, comunicação adequada, treinamento, engajamento e a saúde, bem-estar, que é um tema que traz muito dessa nova advocacia, que guarda desafios e ansiedades. E outro tema que é muitíssimo importante é a parte financeira, a sustentabilidade financeira de tudo isso, noções mínimas. Hoje vocês veem, a gente percebe, a maior parte dos escritórios de médio e pequeno porte não conseguir fazer uma quantificação correta de uma precificação, não saber, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, fazer uma precificação, ter uma DRE, ter uma noção específica entre receitas e despesas e lucro. Se a gente perguntar sobre dados, qual é o dado do seu escritório em relação a dezembro do ano passado? Quanto o seu escritório cresceu de faturamento? Quanto ele ficou estagnado? Quais foram as despesas que aumentou? Quais foram os investimentos que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo e guardando de inovação? Como é o fluxo de caixa do escritório? Vocês têm reserva? Vocês não têm reserva? Vocês têm seguro? Como é que faz o backup do escritório? São questões que parecem muito distantes, mas que a gente tem que ter muito cuidado no que tange a gestão responsável e sustentável. Porque uma vez que o problema aconteceu, fica muito difícil para a gente conter um problema de compliance, um problema de exposição, até treinamentos internos mesmo, em termos de compliance, assinatura adequada de termos de sigilo. Então, assim, são várias questões pequenas que, em verdade, são grandes e representam, sim, dentro de um planejamento estratégico. Eu digo direto, planejamento estratégico e organização não é para escritório grande,
é para escritório que quer ser grande. Eu sempre estou perguntando, qual foi o projeto que vocês conseguiram realizar em 2025? Quais são os realizados de seu escritório? E como está o planejamento estratégico do ano de 2026? Em termos de pessoas, em termos de processos, em termos de tecnologia aplicável? Como você está se organizando para a inserção de determinados sistemas em seu escritório que sejam adequados? Porque o que é adequado para um escritório pode não ser adequado para outro escritório. Nós temos que tentar dimensionar as nossas necessidades ao que tem no mercado e não simplesmente pegar consultoria de prateleira ou tecnologia de prateleira ou software de prateleira e implementar no seu escritório de uma forma que, ao invés de agregar, possa, muito pelo contrário, desorganizar até do ponto de vista financeiro o escritório. Nós temos que perceber, sim, de forma personalizada, essa adequação. E é isso que a Comissão de Gestão se propõe. Agora mesmo, Ganem, a gente estamos concluindo na última aula de mentoria de um curso de gestão, que inclusive foi online, para toda a advocacia baiana. Como vocês sabem, a OAB tem cada dia mais forte um projeto de interiorização. Além de irmos pessoalmente a mais de 20 cidades, dar curso de gestão de escritório, curso de inteligência artificial na prática. Além disso, nós fizemos essa mentoria online com todos os temas, de planejamento estratégico até gestão financeira, passando por pessoas, por compliance, por sociedades, por cada tema, marketing digital, por cada tema importante e caro para a advocacia em termos de gestão, a gente passou nessa mentoria. Porque o propósito da gestão e da comissão é exatamente desmistificar, trazer uma necessidade de gestão organizacional em todos os seus âmbitos e de uma forma didática e dinâmica, sem juridiquês, para que todo mundo consiga ter isso de forma mais próxima. Então, no ano de 2026, nosso projeto é irmos presencialmente nas cidades que ainda não conseguimos visitar com a comissão de gestão e replicarmos a mentoria, claro que com melhorias que a gente observa durante o processo. E, com isso, cada dia mais, trazer a advocacia para uma realidade de gestão. Porque, no final das contas, todo mundo quer ver o resultado do seu negócio, todo mundo quer ter lucro e todo mundo quer ver o negócio crescer e escalar. E não tem como escalar sem um processo, um procedimento, um fluxo, sem pessoas, sem treinamento de como lidar com pessoas, sem treinamento de como lidar com saúde mental, como lidar com inteligência emocional, como treinar a equipe para isso, como dar feedback, como fazer evoluir o time, como fazer ele crescer, como reter talentos, como atrair talentos. Hoje, se a gente de verdade não tiver um escritório atraente, os talentos não ficam. Os talentos hoje precisam de oportunidade e protagonismo. E o que é importante é que essa nova geração sabe disso, sabe que quer ter protagonismo. Então, assim, nós temos que criar uma estrutura onde eles têm a oportunidade de crescer, mas também têm a oportunidade de aparecer e mostrar seu brilho, mostrar sua capacidade e também desenvolver novas habilidades. Porque a gente sabe que cada dia mais nós precisamos, sim, de conteúdo jurídico, isso é óbvio. Mas, para além do conteúdo jurídico, a gente precisa desenvolver outras habilidades, como a habilidade de comunicação, a habilidade de network, a habilidade de vendas. Nós, advogados, não aprendemos vendas na faculdade, não aprendemos liderança na faculdade, não aprendemos comunicação, a gente aprende a oralidade, né? A gente tem muita oralidade, muita comunicação em audiência, mas comunicação com a equipe, liderança de time, desenvolvimento de time, produtividade, engajamento, são coisas que são palavras novas que a gente não aprende e que a gente tem que cada dia se adaptar mais mesmo, mudar nosso mindset, ter um mindset fluido e aberto de crescimento, para que as coisas comecem a acontecer de forma orgânica e sem tanta dor. Se o escritório, desde o começo, tiver um planejamento adequado, com sistema de gestão, eu digo sempre, você pode ter 2 processos. Você tem que ter um software de gestão. Hoje tem muitos softwares de gestão adequados a todo o tamanho do escritório, inclusive a todo o tamanho de receita financeira. Tem softwares de gestão até gratuitos. Então, não dá para você se organizar sem a existência de uma base mínima de gestão, processos, procedimentos, fluxos, tecnologia, pessoas. Deixa eu dar meu bom dia também. Bom dia, ó, do diretor. Eu sempre errando, ó, diretor. Deixa eu dar seja bem-vindo ao Dr. Vitor Graça, vice-presidente da Comissão de Gestão de Escritórios da OAB Bahia. E a gente está falando aqui, dentre muitas coisas que a doutora Larissa falou, a gente está falando sobre IA. Né? Só que a gente fala sobre IA do ponto de vista tecnológico, mas, assim, o mais importante nisso tudo é a importância, e eu acho que isso para o alunado é interessante,
do escritório para desenvolvimento profissional ainda é preponderante, é inquestionável, pode ser questionável? Como é que é a sua visão a respeito disso? Oi, Gana, queria agradecer aqui o convite. Você vê que pela fala da minha presidente aqui, a paixão com que ela enxerga a gestão, né? A gente tem um case de construção e de aprendizado no que tange a gestão de escritório de advocacia. Sim. E a gente passa por esses processos, né? A gente começa ali por pessoas, que é o ponto fundamental, o principal pilar, que a gente passa evoluindo para processos. E, por último, aí, o último desafio para a advocacia nessa jornada do empreendedorismo é a tecnologia. E falando de IA, eu encaro a IA como uma ferramenta, né? Eu acho que as pessoas precisam se aproximar mais. Eu digo sempre nesses treinamentos que Lário falou que a gente tem circulado, tanto em Salvador como no interior do estado, que é mais uma ferramenta. Então, essa ferramenta ela precisa ser conhecida e precisa ser íntima dos advogados, em todas as ações de produção dentro do escritório, e não só a técnica jurídica. Lário falou, sim, que as pessoas não conseguem hoje nos escritórios definir o que seria o lucro. Então, uma IA pode ser utilizada, inclusive, para ajudar nos balanços financeiros, ajudar na organização de DRE, ajudar na organização administrativa do escritório. Ela pode ajudar a construir o planejamento estratégico do escritório, os realizados do ano, o previsto do ano seguinte. Então, muito além da produção jurídica mesmo, da escrita das peças, a IA pode ajudar o advogado naquilo em que ele tem deficiência assim, da academia, da faculdade. Então, eu acho que a gente vive o melhor momento para a advocacia, porque a gente tem mais ferramentas à disposição dos advogados, da classe, e é uma questão de aproximação e conhecimento. E quanto mais a advocacia utilizar dessas ferramentas, melhor caminho a gente vai seguir. E eu acho que a gente está indo bem. O propósito da Comissão de Gestão de Escritórios, inclusive, é esse: levar esse tipo de conhecimento, desmistificar alguns pontos e trazer essa luz da gestão, essa luz do empreendedorismo, para que advogados se conheçam, advogados se conectem, advogados pensem empresarialmente. Eu concordo com o doutor Hermílio, na mentoria, ele é o presidente da Comissão de Sociedades, ele falou muito sobre isso. Ele falou que um advogado sozinho, ele é um advogado, mas na hora que ele se junta com outro, ele torna sua empresa. Então, a advocacia é sui generis. O advogado ele não tem estoque para vender, mas o advogado ele tem sim uma profissão muito rentável, mas que precisa de uma organização para que ela seja sustentável. Então, a gente leva esses assuntos para o interior do estado, aqui em Salvador, falando principalmente para a jovem advocacia, fomentando que eles se conectem, que eles se relacionem, que eles formem essas novas composições de sociedade, para que a gente realmente profissionalize a advocacia baiana, porque temos brilhantes advogados, brilhantes juristas, mas também precisamos ser brilhantes no empreendedorismo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou em intervalo comercial, eu volto daqui a pouco conversando com Larissa Santosé, presidenta da Comissão de Gestão de Escritórios da Advocacia, da OAB Bahia, e Dr. Vitor Graça, vice-presidente da Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia da OAB Bahia. Nós estamos falando sobre gestão de escritórios de advocacia. A gente vai ao intervalo comercial e volta já. De volta com o nosso Direito ao Ponto aqui dos estúdios da Rádio Alba, hoje entrevistando a presidenta e vice-presidente da Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia da OAB Bahia, falando sobre gestão dos escritórios. Qual é o desafio? Para vocês dois essa pergunta, qual é o maior desafio enfrentado por essa advocacia que conhece tudo do direito, mas desconhece qualquer fator que venha a ser o administrativo? Como é o desafio? É você se formar numa... Eu vou botar isso na parede aqui. É você se formar numa profissão e a partir do começo dela, num escritório de advocacia, ser obrigado a se transformar em outra profissão? Ou é você tentar manter a sua profissão com a dificuldade? E aí eu quero deixar um aspecto aqui que não é somente a advocacia. Os médicos e médicas também têm essa dificuldade de gerir administrativamente seu escritório, porque eles foram formatados para serem médicos e não administradores. Eu queria saber de vocês qual é o grande desafio da advocacia nesse aspecto.
É largar a profissão ou manter a profissão e tentar agregar mais uma? Na verdade, Ganem, de verdade, né? Eu acho que o grande desafio da advocacia, como de qualquer área que você seja empreendedor, decida, além de advogar, empreender, ou seja, não fazer concurso, não trabalhar no escritório dos outros, porque você pode ser um advogado concursado. Pode. A partir do momento que você decidiu empreender, você também tem que ter noções de empreendedorismo. Você também tem que ter noções de gestão e você também tem que fazer em todos esses aspectos o seu escritório ser sustentável. Na verdade, a gente durante a faculdade não aprende noção mínima do que é gestão, em nenhum sentido, nenhuma matéria. A gente não tem planejamento estratégico, a gente não tem marketing, a gente não tem financeiro, nós não temos nenhuma matéria de liderança. Então, assim, de verdade, eu acho que um dos grandes desafios da advocacia é conseguir se estruturar, tanto do ponto de vista de planejamento, da missão do seu escritório. Qual é a sua missão? Por que você existe? Qual é de verdade a sua razão de existir? Aonde você quer ir? Com essas premissas, você estruturando sua missão, visão, valores, seu propósito do seu escritório, você sabendo onde quer ir, você criar um planejamento e desse planejamento bem desenhadinho, e planejamento não é coisa de escritório grande, é de escritório que quer ser sustentável e quer crescer, dentro da sua realidade proposta, ou seja boutique, seja a área que for, manter também uma sustentabilidade financeira. Os escritórios têm muita dificuldade de separar a pessoa física da pessoa jurídica. E essa complexidade, eu acho, Gani, que reflete em toda a gestão do escritório. Porque a base de tudo tem que ter uma sustentabilidade financeira. Tanto do ponto de vista de investimento na gestão, quanto no próprio conhecimento técnico. Porque você sai da faculdade, você precisa continuar conhecendo o resto da vida. O estudo precisa ser contínuo. Hoje, a adaptabilidade e a mudança e a adequação de profissão é uma realidade. Mas tem uma coisa falada sobre a organização interna, né? Que essa organização interna é algo que na faculdade ninguém ensina. Eu não sei vocês, o tempo que vocês têm de formados, mas agora eu vou falar, eu que sou mais recente, nunca ouvi dizer na faculdade sobre, olha, você sai advogado e o dinheiro você faz assim assado. E ninguém explica a você como organizar isso internamente. Nunca, ninguém nunca. Não, pelo menos é o que eu me lembre, aqui eu falando sobre a católica, ninguém te explica que você precisa saber gerir seu dinheiro do ponto de vista empresarial. Porque por mais que, eu disse que não ia falar isso, mas vou acabar falando. Por mais que a OAB não entenda isso, é verdade, meu diretor Judson Barreto, por mais que a OAB não entenda isso, advocacia é microempreendedorismo. Por mais que se diga que não, um advogado, mas antigamente você não tinha a gama de responsabilidades administrativas que você tem hoje, do ponto de vista fiscal. Falando do ponto de vista fiscal. E hoje você tem que prestar conta, é 13%, é 18%, é 30%. É um contexto complexo e que exige, sim, uma boa gestão financeira. Agora nós temos a reforma tributária. Mas o que é que você fala de boa gestão financeira? Vou te botar na parede. Vamos botar na parede. Boa gestão financeira. Vá. Acredite que boa gestão financeira, do ponto de vista de escritório grande, é a DRE mesmo. É você ter uma base orçamentária, fazer o orçamento do ano seguinte e tentar seguir esse orçamento. Com receitas, despesas, resultado, análise de crescimento, análise dos investimentos. Você não foge do seu foco principal, que você passou 5 anos ali, que é ser advogado? É isso. No momento em que você decide, além de ser advogado, ser empreendedor, você tem que agregar conhecimentos. Ou trazer para dentro de sua estrutura uma pessoa que agregue. Pronto, aí agora eu concordo. Claro que, se você não quer ter o papel de gerir, eu acredito que, no mínimo, sócios, Ganem, vão ter que ter uma função estratégica. Sócio tem uma função dentro do estratégico, tático, operacional. No mínimo, o estratégico ele tem que ter. Dentro de um escritório grande, conselho, comitê executivo, os comitês dentro do escritório, comitê de diversidade, comitê de gestão, comitê de negócios, no escritório maior. Você sabe que isso passa, se eu estiver enganado, você me corrija, hein? Pelo amor de Deus, eu sou aqui um aluno de vocês. Você sabe que isso perpassa pela mudança de cultura. Essa mudança de cultura. Eu ia dizer exatamente isso, né? Eu acho que o principal ponto da dificuldade do advogado é a mudança de mindset. Concordo totalmente com o que Lari falou.
Pelo seguinte, né? Os escritórios, a partir do momento que ele decide empreender, aí ele não é dado ser só um advogado. Ainda que ele traga o gestor para dentro do escritório, ele tem que participar e entender as decisões. Porque senão ele não sabe criticar, ele não vai evoluir, ele não vai direcionar o escritório. Ele pode até não saber como executar, mas ele tem que definir a estratégia, ele tem que participar do planejamento. Então, a partir do momento que o advogado quer realmente crescer na classe, crescer como empreendedor, como um dono de escritório de advocacia, e não só como advogado, ele tem que ter outras habilidades também. Não que ele vá fazer exatamente esse balanço, esse encontro de contas, mas ele tem que entender, sim, o que é custo, o que é despesa, ele tem que entender o que é investimento. Então, para mim, o principal ponto é a mudança de mindset. O advogado tem que pensar nisso. Você quer ver uma coisa que se compara, além do médico, o músico, o artista. Né? E nós temos exemplos de artistas que foram muito bem sucedidos nas suas carreiras, financeiramente falando, mas tinham escritórios falidíssimos do ponto de vista financeiro, com dívidas homéricas, grandiosas. Não estou falando sobre o presente, não, porque sobre o presente a gente não pode falar. Mas pelos que já morreram, a exemplo de Wilson Simonal, que é uma tragédia, um momento difícil. Nelson Gonçalves, que tinha uma grana e que essa grana pulverizava porque gastava mais do que ganhava. Porque não sabia, porque não geria, porque era só pensando no... É a história da formiga e da cigarra, né? Exatamente. A advocacia é cigarra que só faz gastar sabendo que tem um processo do dia seguinte. Só que isso mudou, né? A questão é a visão de futuro, né? A visão a longo prazo, a sustentabilidade, metas de pequeno, médio e longo prazo. E como é que a gente muda isso? Vocês são da comissão. Como é que a gente muda isso? A gente muda implementando rituais e conceitos de gestão, que é o que a gente está fazendo. Mas a partir da faculdade ou a partir da eu acho que é uma provocação Gostei da provocação. Que tende a mudar, né? A gente já vê algumas instituições de direito, principalmente no eixo do Sudeste, colocando em suas grades algumas disciplinas de gestão. Como eletiva, mas já tem. Mas eu acho que é uma transformação. A gente vive essa transformação. Mas não vai ser igual aquela coisa de botar o meio ambiente como uma matéria de facultativa. Espero que não. Ainda está assim. Mas eu acredito que a tendência é mudar. Eu vejo faculdades de São Paulo, como INSPER e outras, que já trazem a gestão de uma forma mais consistente. Por exemplo, muitas vezes eu recebo entrevistas de alunos, pessoas de Salvador que foram morar fora, que mandam para mim as entrevistas para eu responder. E eu percebo uma consistência de perguntas sobre gestão muito grande. Mas vou te fazer outra provocação. A partir do momento que a advocacia passa a ser empreendedorismo, ela passa a ser comercial. E aí a gente tem que mudar todos os paradigmas que fazem direito a ela, porque se ela passa a ser comercial, você é advogado, você é advogada, tem que se vender. Você não pode ser apenas mais uma boutique que ficar no floreado, me permitam dizer. Então você tem que se vender. Então você tem que passar a começar a ser Vitor, você tem que começar a passar a ser Larissa, e do ponto de vista da venda. Então a gente entra naquele problema do estatuto. Deixamos de ser boutique e passamos a ser publicização. Só que não é permitido publicização. Olhe o emaranhado que envolve ser gestor ou ser um escritório empresarial do ponto de vista do negócio. Exatamente. Nós temos que agregar valor. Nós estamos numa era hoje de, na precificação, principalmente tendo em vista a existência da inteligência artificial, que por grandes empresas, por exemplo, Ganem, começa a ser contabilizada como ferramenta que acelera os processos. Então, por óbvio, em alguma órbita, isso vai influenciar em algum momento. Mas você faria isso por você? Por exemplo, você se colocaria como uma advogada que, olha, faça aconteça, eu tenho lá meu Labotan, eu uso minha bolsa Chandon, ou minha bolsa Chandon, minha bolsa Yves Saint Laurent, Gucci, como forma de publicização, já que você é comercial? Porque uma coisa acaba sendo indiferente à outra, concorda? Não faria. Concorda comigo, doutor? Não sei se vocês concordam. E eu acho, Ganem, o que você falou, eu repito a questão da transformação. Se você for olhar a legislação, os normativos da OAB, você vê que já há uma abertura, uma flexibilização com relação a isso. Eu acho que a principal preocupação da OAB é que isso não vire um mercado como é o americano, por exemplo, em que você vê propagandas realmente que colocam a classe numa corda bamba, colocam a classe numa disputa
de mercado que não é o que a gente quer chegar. E por isso eu acredito que Lari tenha respondido que não usaria, por exemplo, dessa questão da bolsa, da etc. Mas a gente vive uma transformação em que sim, o advogado ele já pode falar sobre resultados. Ele já pode falar sobre... Não pode falar sobre resultados. Ele já pode construir a sua imagem como autoridade. Mas você entende que é uma questão comercial, que passa a ser comercial? Eu entendo que é uma comercial? questão comercial. Talvez a gente ainda esteja na busca desse equilíbrio, de ser muito restritivo a ser muito permissivo. E ao mesmo tempo você tem E ao mesmo tempo que você tem que realmente gerir. conseguir vender. Mas você conseguir vender o que Lari está falando, você conseguir vender valor. Isso. Porque a gente não tem o produto, o nosso produto é a nossa É o intelectualidade. serviço. Mas A a gente não tem intelectualidade só é vista a partir, pelo menos eu vou falar do ponto de vista comercial, de uma publicização. Aí você pode publicizar o conteúdo, fornecer o conteúdo. Mas o conteúdo é o mesmo. O que faz diferença é como você se mostra. É o aí. posicionamento, é a confiança, estratégia. é como você- a Todo mundo não confiança. canta? Todo mundo É. canta, mas você gosta de um cantor. Você tem um cantor preferido, não tem? Você tem uma exatamente. cantora, não tem? É no Por momento quê? a Ivete Sangalo. Pronto, Só Ivete vai Sangalo, ela. a Ivete Sangalo canta pra você, é importante. Se todo mundo for cantar o parabéns pra você, é todo mundo igual. E a advocacia não é igual. A questão é o valor que você agrega à sua identidade. Os resultados não podem ser divulgados, né, do ponto de vista de marketing, mas o conteúdo pode. O conteúdo, o posicionamento estratégico do escritório, a maneira como o seu escritório se apresenta. Além disso, esses resultados, embora eles não possam ser divulgados do ponto de vista de marketing, eles são conhecidos, porque a advocacia ainda tem muita indicação orgânica. Se eu fosse lhe perguntar aqui agora, enquanto aluno de faculdade, doutora, a senhora acha mais importante que eu pegue um colega meu sócio e faça dele o diretor administrativo do escritório ou que eu contrate alguém para poder fazer a gestão do meu escritório? O que é que você responderia na lata? Se fosse na lata, eu diria que contratasse um diretor administrativo, se você tivesse condição financeira para isso. Essa é a grande resposta. Então, isso que significa, não de forma clara, mas pelo menos é um parâmetro de entendimento de que a advocacia não está pronta para gerir os seus escritórios. E que ela necessita, antes de mais nada, entender que ela é um artista e que ela precisa de alguém que administre a carreira do artista. Exatamente. Precisa ou ter alguém que administre com conhecimento específico para isso, ou estudar, se habilitar para essa área bastante, né? Que foi, inclusive, o que aconteceu com a gente. A gente acabou, depois de toda a formação jurídica e especializações na área jurídica, a gente foi estudar gestão. MBA de gestão, mestrado de gestão, cursos de Harvard e outros, até meu nome G4, cursos de negociação, para se especializar em gestão de escritório. Meu tempo acabou, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu queria só as considerações finais aqui na TV. Muito obrigado, doutora Larissa, doutor Vitor. Obrigado por terem vindo. Viu? Muito obrigada. Para a gente é uma honra e cumpre o nosso propósito, que ele está levando a advocacia aí, essas noções de necessidade de gestão e empreendedorismo. Vou ficar por aqui, eu volto no próximo programa aqui do Direito ao Ponto, feito direto dos estúdios da Rádio Alba para a TV Alba. A todos um grande abraço, até um próximo programa, tchau.